Nós temos 3 pontos importantíssimos que eu quero compartilhar com vocês essa manhã. O primeiro é: o rei Davi tem planos para edificar uma casa para Deus. Ele tem planos para edificar um templo para o Senhor. E esses planos do rei Davi serão transmitidos a Salomão. Ou seja, a visão que Deus deu a Davi de construir, de edificar uma casa para Deus, isso vai ser transmitido a Salomão, filho de Davi. E Salomão vai construir o templo que mais tarde vai ser conhecido como o Templo de Salomão. O templo é de Salomão, mas a planta, o desenho foi dado a Davi. Vou de novo. O templo é de Salomão, porque Salomão é quem vai construir, então o templo vai ganhar esse nome, Templo de Salomão. Mas a planta Deus deu a Davi. O chamado para a edificação do templo Deus deu a Davi. Davi transmitiu esse chamado a Salomão, mostrando que o nosso Deus é assim, Ele trabalha assim. Ele é um Deus de gerações e Ele trabalha preparando uma geração para servir a outra. Quem conseguiu entender? Então, você já entende que o nosso papel aqui está mais ligado àqueles que vêm depois de nós do que a nós mesmos. E o nosso papel é deixar para essas pessoas que vão vir depois de nós tudo preparado e adequadamente preparado para que eles possam fazer a vontade de Deus. E para isso, para que a gente possa entregar para essa próxima geração a visão que Deus nos deu, a planta que Deus nos deu, o projeto que Deus nos deu, nós precisamos primeiro fazer com que eles cresçam em um ambiente seguro. Então nós temos aqui um cuidado redobrado. Nós temos cuidado de tudo, mas temos um cuidado redobrado com as crianças e com os adolescentes. Nós não tratamos criança como a igreja de amanhã. Criança é a igreja agora, são os líderes de amanhã. Já são igreja hoje, amanhã já são líderes. E os nossos adolescentes também, nós trabalhamos aqui para que eles cresçam num ambiente seguro, longe de traumas religiosos, como a maioria de nós enfrentamos no passado. Para que eles cheguem preparados e livres, emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, para fazerem tudo aquilo que Deus os chamou para fazer. E diferente de nós, que quando começamos, eu estava dando uma aula online e Deus falou: a igreja vai nascer. Eu estava com 1000 alunos do Zoom, larguei eles lá, estava no escritório, fui correndo lá na sala para contar para a pastora Priscila, que ainda nem era pastora, minha esposa, que Deus tinha me dito que a igreja ia nascer. Antes de eu abrir a boca, ela disse: não fale nada, deixa eu te falar algo primeiro. Eu tive um sonho essa noite, que eu estava grávida e que eu ia dar à luz, mas não era mais um filho. A gente já tinha um Lorenzo. Ela falou assim: Deus me disse que a igreja vai nascer. E aí nós começamos a chorar, eu levei ela lá na frente dos alunos, e ela contou isso para os alunos, e assim foi o nosso chamado. Deus nos chamou para esse projeto chamado Reino. Deus nos chamou mesmo, porque eu não queria realmente ser pastor de igreja, nunca foi meus planos. Aliás, eu enchi a boca para dizer que eu nunca ia ser pastor de igreja, porque eu sempre soube que é muito trabalho. Eu fico imaginando como é difícil, mas Deus me chamou e eu vim. E nós começamos lá na Rua Peru. Quem começou lá na Peru com a gente? Levanta a mão. Quem foi lá? Aí, ó. Deus nos deu lá na Peru o prédio. E eu me lembro da primeira reunião. A gente não tinha som. A gente não tinha cadeira. Aí, para a gente poder fazer a primeira reunião, um irmão aqui da igreja, chama Charles, ele emprestou o som, ele arrumou um som. Ele colocou lá 2 caixas de som, uma mesa, um microfone. E nós fizemos a primeira reunião com o som emprestado e alguém emprestou as cadeiras. E o povo que veio eram os meus alunos. Porque nós estávamos na pandemia e alguns alunos meus conseguiram viajar até aqui. E eu falei para a Priscila: no próximo domingo vai ficar eu, você e o Lorenzo. Porque vai todo mundo embora, né? E tinha o Marcinho lá do Mevan, que assistiu também. O Juliano, que eu tinha acabado de conhecer no Mastermind lá em Foz do Iguaçu. Falei para ela: olha, é nós mais 5. Sim, se voltar esses 5. Então, ou seja, nós começamos a igreja de uma forma muito sobrenatural. Lá na Rua Peru,
Se você andar um pouquinho mais para cima, assim, umas 2 quadras, dá no mato. Porque a gente está na Peru lá em cima, entendeu? Então a cidade acaba lá. Então, depois já é fazenda. Você tem uma base. O negócio foi, assim, milagroso. O pastor Jean, que era pastor desse prédio, que fechou uma igreja lá. E aí o dono do prédio falou para mim, olha, fechou a igreja que tem lá. E a minha esposa é que é responsável por esse prédio. Fala com ela, que ela vai alugar para vocês. Aí nós fomos lá na fé, sem dinheiro nenhum, para alugar o prédio, tá? Aí era pandemia, eu acho que ela pensou, melhor eles do que ninguém, né? A outra igreja que estava lá tinha fechado o prédio. O pastor Jean, que é pastor aqui conosco hoje, ele era pastor nesse prédio. Então o pessoal da igreja dele lá da sede mandou uma mensagem para ele que era para ele fechar por causa da pandemia. Aí ele fechou, mas ele decidiu ficar lá com a gente porque eles tinham muita promessa sobre aquele lugar. Promessas que se cumpriram conosco, através de nós. A pastora Lu me mostrou, né, um vídeo do Rony Oliveira profetizando, né, para eles sobre aquele prédio, falando até o número lá do prédio, 777. Então eles decidiram ficar lá com a gente. Tudo que o Rony falou aconteceu conosco. Lá. Uma coisa incrível. O Marcinho foi lá na primeira reunião, depois voltou depois de 4 meses, que ele é do Mevan. Na primeira reunião não tinha nada, depois de 4 meses ele foi lá, tinha tudo. Ele falou, meu Deus, como é que isso aconteceu? Falei, milagre. Deus é um Deus de milagres. E olha, 4 anos depois, nós estamos aqui, mas para vir para cá também era impossível. Começar lá era impossível. Eu ser pastor de igreja era impossível. Nós viemos tornando possível todas as coisas que eram impossíveis. Na reina é assim, quase tudo que a gente viveu era impossível de dar certo. E a gente viveu. Então, a gente veio para cá, para esse prédio, quando a gente veio falar com o dono do prédio, que era uma concessionária da Renault, quando ele foi falar com o dono do prédio, ele falou que tinha 3 pessoas na nossa frente. Era impossível, irmão. Não, vou falar de novo. Era impossível. Mas deu certo. Aí eu vim aqui. Quando eu entrei aqui, que eu vi o tamanho desse negócio, eu falei, gente, que besteira que eu fiz, que loucura. Eu falei, Jesus, quando é que nós vamos conseguir encher esse negócio? É grande demais. Gente, isso aqui era tão grande. Eu entrei aqui, eu me senti tão pequeno. Eu sentei aqui no meio, aqui, ó, e comecei a chorar. Só milagre nós vivemos. Só milagres. Aí não tinha dinheiro para fazer isso aqui, não. Aí a Doris foi e fez o projeto, deu para nós, de graça, porque não tinha dinheiro para pagar projeto. O Tiago veio com a empresa dele, construiu e pôs o dinheiro dele, porque ele não tinha dinheiro. Nós estamos até hoje pagando o Tiago essa obra. Todo mês a gente paga, coitado, está até hoje recebendo. Igual a Casas Bahia. Entendeu? Todo mês um boleto, ainda atrasa. Entendeu? Porque os clientes resolvem dizimar um mês, falta 3. Os boletos vêm todo mês. Irmão, estou pegando uma alergia a boleto. Aí, a gente entrou aqui. De forma milagrosa, a gente conseguiu preparar o lugar para fazer reunião. Mas eu lembro da primeira reunião que a gente fez aqui, não tinha som, não tinha cadeira, não tinha ar-condicionado. Foi um calorão, a gente veio aqui e limpou. Veio todo mundo limpar, veio a igreja inteira limpar, veio um montão de gente, a gente limpou. Mas foi, assim, um tempo muito gostoso. O pastor Fábio fazia um churrasco lá atrás, para o pessoal da obra. E todo mundo trabalhando. O impossível aconteceu. E lá no Caixotinho, nós tínhamos 4 reuniões. Aí a gente veio para cá, eu falei, vamos colocar uma reunião só para a gente juntar todo mundo, para encher esse negócio. Senão vai ficar vazio, né? Irmãos, muito mais rápido do que a gente esperava, a gente voltou a ter 4 reuniões aqui também. Hoje nós reunimos aqui mais de 2.000 pessoas no domingo. Mas eu penso que nós devíamos estar reunindo 4, 5 mil. Porque nós fomos chamados para fazer algo que quase ninguém quer fazer mais. Abrir espaço para que outras pessoas venham. Nós não fomos chamados para ser um povo fechado,
sabe? E que não abre espaço para os novos. Nós somos chamados para abrir espaço para o novo. Se nós perdemos a timidez, irmão, o que Deus nos mostrou vai acontecer. Nós vamos ter aqui várias reuniões no domingo e não vai ter onde pôr gente. Porque a nossa cidade tem 130 mil pessoas. A maioria delas não conhecem Jesus. Ou não tem Jesus no seu coração. Não nasceram de novo para Deus. Então nós temos muito trabalho. E em 4 anos, presta atenção, nós já estamos em praticamente 18 cidades do Brasil e mais 3 países além do Brasil. Foi sobrenatural e tudo parecia impossível e tudo que era impossível se tornou realidade. Consegue entender? Quem consegue entender o que eu estou falando? Então olha para quem está do seu lado e diga assim, ó, Deus nos deu um plano. E esse plano tem a ver com a próxima geração. Consegue entender? Por isso nós trabalhamos para que as crianças estejam em um ambiente seguro, para que os nossos adolescentes cresçam e desenvolvam sua fé em um ambiente seguro. E os nossos adolescentes, irmãos, eu olho para eles, eu chego a ficar com vergonha. Os nossos voluntários, eu olho para esse pessoal servindo, me constrange. Tanto amor, tanta dedicação. E aí quando eu vejo uns ministros frouxos do Evangelho, eu falo, não é possível, gente. Os voluntários... Você já viu esses voluntários servindo aí no parque quando chove? Irmãos, ninguém arreda o pé. Cai a chuva e eles ficam tudo na chuva. Eles molham e vai lá e abre porta e leva guarda-chuva e trabalha. Eles saem tudo molhado com frio aí. Eu falo, gente do céu, isso constrange, né? É muito amor envolvido para isso. Inclusive, eu queria que a gente aplaudisse os nossos voluntários. Eles são incríveis, sobrenaturais. Pensa num povo comprometido. Você está conseguindo entender ou não? Então, é isso que o Senhor está nos dando. Ele está nos dando essa visão de construir algo para que a próxima geração possa chegar no momento e no local adequado para construir aquilo que Deus quer. Qual é a obra de Deus hoje? Deus só tem uma obra, Ele só tem um trabalho na terra: edificar a igreja, formando Cristo em nós. Essa é a única tarefa do Senhor hoje na terra, a única obra de Deus: edificar a igreja, formando Cristo em nós. É só isso que Ele está fazendo. Ele não está fazendo 2 coisas, está fazendo só uma. E esse é o projeto de Deus. Ele nos dá os caminhos para que isso aconteça, para que a igreja seja edificada e Cristo formado em nós. Está conseguindo entender ou não? Primeiro ponto, então, é ter um projeto. Nós temos. Esse projeto precisa vir de Deus. Veio de Deus. E eu não... Acredite em mim, eu não queria ser pastor de igreja. Quem me conhece vai te dizer. Eu dizia isso todo santo dia. Eu nunca vou pastorear uma igreja. Porque eu cresci pregando, poxa. Então, o seu trabalho que é. Mas Deus me chamou para pastorear. E mesmo contrário a tudo que eu sempre disse, o chamado de Deus é irresistível. Você não consegue resistir. Você não consegue vencer o Espírito Santo quando Ele determina que Ele vai fazer algo com você. Consegue entender ou não? Olha para quem está pertinho de você, me ajuda a pregar e diga assim, ó, você não pode vencer o Espírito Santo. Ficou claro? Pergunta para ele se ficou claro. Você não pode vencer o Espírito Santo. Se Ele decidiu que vai fazer algo com você, ponha na sua cabeça, você vai ser vencido. Ele vai te vencer. E Ele vai fazer o que Ele quer. Então Deus decidiu que eu ia pastorear uma igreja. Pastora Priscila também. Eu estava no auge ali da minha escola online. 22 mil alunos online no Hotmart. Eu cheguei no Hotmart em 2014, veja, eu sou um dos primeiros pastores lá. E eu estava no auge quando Deus me chamou para a igreja. Eu estava dando uma aula, quando Deus falou
vai nascer a igreja. Eu fui lá na sala para contar para a Priscila. Priscila falou para mim que tinha tido um sonho, de que estava grávida, ia dar luz, mas não era mais um filho, era a igreja, ia nascer. Eu levei ela lá para contar para os alunos, que eu estava ao vivo no Zoom com 1000 alunos. E aí, nós contamos para o pessoal lá, comecei a chorar. E nasceu essa igreja, irmão. Nasceu a igreja. Foi uma coisa assim, milagrosa. Aí eu larguei os lançamentos, deixei a escola de lado e fui focar na igreja. Tem 2 anos que eu não faço um lançamento, porque eu fui chamado para viver para a igreja, não da igreja. E quando você é chamado para viver para a igreja, você não é chamado para viver por um salário. Você é chamado para abrir mão do que você tem para viver ao reino de Deus. Consegue entender? Nós não fomos chamados aqui para viver da igreja. Nenhum ministro aqui foi chamado. O ministro que trabalha com essa mentalidade, ele não entendeu nada. Porque ninguém foi chamado aqui para viver da igreja. Nós somos chamados para viver para a igreja. O que significa que tudo que eu sou, tudo que eu tenho, é para o reino. E que as minhas prioridades mudaram. Não são mais eu mesmo, nem a minha família, nem os meus negócios. A prioridade é Cristo. Não quer dizer que eu não vá cuidar da minha família, que eu não vá cuidar das coisas. Só quer dizer que a prioridade é a igreja. Depois todo o resto. Porque eu não fui chamado para viver para mim. Eu fui chamado para viver para Deus. Você não foi chamado para viver para você. Você foi chamado para viver para Deus. Talvez você não entendeu. Ele se entregou para que nós não vivêssemos mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Isso é o texto bíblico. A Bíblia diz que Jesus se entregou para que você deixasse de viver para você e vivesse para Ele. Mas sabe o que acontece? Nós podemos transformar a nossa comunidade de fé em uma comunidade social. Em um clube social. Porque, irmão, é legal estar onde tem muita gente. Melhor ainda, é legal estar onde as pessoas pelo menos parecem simpáticas. Consegue entender? É legal estar num lugar onde as pessoas estão abertas para novos relacionamentos, e é fácil de você fazer amizades. Mas nada disso é a fé em Cristo. É legal vir aqui escutar uma boa música, é legal vir aqui assistir o culto, mas isso não é evangelho. Você está conseguindo entender? Viver o evangelho é deixar de viver para você. Viver o evangelho é transformar Cristo e a sua fé na sua prioridade. É óbvio que você pode viver para Deus sendo dentista. Você pode viver para Deus sendo pedreiro. Você pode viver para Deus sendo engenheiro. Porque não é porque Deus te chamou para viver para Ele que você vai ter que viver pregando aqui. Entende? Não é porque Deus te chamou para viver para Ele que você vai ter que viver cantando. Mas você vai viver para Deus em qualquer lugar que Deus te estabeleça. E em qualquer condição, Deus vai ser a sua prioridade. Quem conseguiu entender? Quantos amigos corretores que eu tenho que ganharam os clientes para Jesus? Essas pessoas vivem para Deus. Foi lá vender um apartamento, trouxe a pessoa para a igreja, trouxe a família inteira. Porque, na verdade, ele é um agente de Deus ali. Consegue entender ou não? Tem gerente de banco que vira psicólogo. Só que tem gerente de banco que é crente. Quando o cliente vai lá chorar, Jesus. Você está conseguindo entender ou não? Irmãos, presta atenção. Nós nunca vamos construir aquilo que Deus nos mostrou com gente que não é comprometida. Pelo menos os que estão daqui de cima, irmão, tem que ser 100% entregue. Se for 99%, não serve. Preste atenção. Tudo que nós vivemos aqui como igreja é porque alguém, irmão, deixou de viver para si. E não fui só eu. Muita gente pagou um preço para que tudo aquilo que era impossível para nós se tornasse realidade. As pessoas doaram seus recursos. As pessoas entregaram suas vidas.
Teve pessoas que deram o que não podiam para ver tudo isso acontecer. Para chegar agora, você virar para um povo que não entendeu a fé, e eu nego ter corpo mole para fazer as coisas. Não entenderam que nós temos um projeto, um plano, que nós estamos trabalhando para uma próxima geração. Você sabe o que aconteceu comigo? Eu fiz a primeira reunião com o som que o Charles emprestou, porque ele não tinha som. Sabe o que vai acontecer com os nossos adolescentes? Eles nunca vão passar por isso. Eles vão começar no máximo que a gente alcançar. Consegue entender? A geração que vai vir aí não vai viver as coisas que nós vivemos. Eles vão ter outros desafios, mas eles já vão pegar tudo preparado. Deixa eu falar uma coisa para você que estudou em Harvard. Para você que o pai bancou a faculdade. Você não tem direito de dar errado. Entende? Salomão desse errado, tinha que pegar a cara dele e esfregar no chão. Porque olha o que Davi preparou para ele. Uma coisa é eu dar errado, sabe por quê? Porque eu vendia picolé, eu cuidava de carro ali na rua para ganhar moeda. Ali na frente do Baturité, eu ficava sentado de noite, sabe, esperando os caras sair, para eu ganhar moeda para guardar o carro. Eu distribuía panfleto ali no calçadão para ganhar moeda, para ganhar trocados. Está conseguindo entender? Eu vendia picolé, eu engraxava sapato. Uma coisa é eu dar errado, outra coisa é você, que o seu pai te deu tudo. Que estudou em escola particular, que foi para a faculdade boa, que tem estrutura familiar, que tem casa. Você que teve tudo não tem direito de dar errado. Porque você começa no máximo de alguém. Você não começa do zero. Consegue entender? Então qual que é o meu papel aqui hoje? Fazer com que os nossos adolescentes e crianças cresçam em um ambiente seguro, sem traumas religiosos, para que amanhã eles possam ser aquilo que Deus chamou eles para serem, com a base que nós vamos deixar. Eles vão fazer um estrago no inferno, porque eles não vão ter metade das crenças limitantes que eu carrego. Ou você acha que é fácil para mim? Eu não sei onde os caras põem na cabeça que tudo é fácil. Você sabe por que acontecem as coisas no meu ministério, irmão? Porque eu abro mão de um monte de coisa. Não é porque é fácil. É porque eu decidi morrer para mim e viver para Deus. Para que você possa ser descompromissado, tem alguém morrendo 2 vezes. Consegue entender? Porque as coisas são feitas com comprometimento, irmão. Jesus morreu para você viver para Ele, você quer viver para você. Tudo é mais importante do que o Evangelho, tudo é mais importante do que a igreja, tudo é mais importante do que a fé. Essa hora era importante que você dissesse amém, nem que fosse para disfarçar que você está recebendo. Amém, pastor. Glória a Deus. Entendeu? Verso 11. Deixa eu pegar o verso 11, que nós temos que terminar. Vamos lá. Então Davi deu a seu filho Salomão a planta do pórtico do templo, dos seus edifícios, dos seus depósitos, os andares superiores, as salas, o lugar do propiciatório. Entregou também as plantas de tudo o que o Espírito havia posto em seu coração. Veja, tudo que Davi entregou para Salomão foi o que Deus colocou no coração dele, por meio do Espírito. Amém? Acerca dos pátios do templo do Senhor e de todas as salas ao redor, acerca dos depósitos dos tesouros do templo de Deus e de todos os depósitos das dádivas sagradas. Davi recebeu essa planta da mão de Deus. Olha o verso 19. Disse Davi a Salomão: tudo isso a mão do Senhor me deu por escrito, e Ele me deu entendimento para executar todos esses projetos. Olha que coisa legal. Deus deu a planta daquilo que Ele queria que Davi edificasse, deu Davi entendimento para edificar isso, ok? Mas falou assim para Davi: quem vai construir isso vai ser seu filho. Eu sei que Deus me deu esse projeto, e que o que Deus falou de todas as nações que nós vamos alcançar, e das milhares e milhares de pessoas que nós vamos alcançar, talvez eu nunca nem vou ver. Porque eu estou trabalhando para que outras pessoas vivam isso. Talvez eu vou ver só o início disso, como eu estou vendo agora, né? Nós já estamos em 3 nações. Somos só 4 anos de igreja. A maioria das igrejas leva mais de 20 para sair para a primeira nação. Quando sai? Nós já estamos em 18 cidades do Brasil.
E é só 4 anos de igreja. Estou na igreja desde moleque, irmão. Raramente eu vi tanta velocidade, tanta pressa de Deus. Deus tem pressa conosco. Por isso nós precisamos estar muito comprometidos. Está conseguindo entender? Então Davi vai dar isso a Salomão. Eu me sinto assim, entregando o projeto de Deus na mão dos nossos adolescentes, das nossas crianças. Agora, eu entrego tranquilo, porque os nossos adolescentes são famintos por Jesus. Ó, eles passam vergonha na gente. Tem hora que eu fico envergonhado com esses meninos. Então, você vai conversar de Bíblia com eles, você passa vergonha. Irmão, eles estão comendo Bíblia. Entende ou não? E eles encontraram um lugar seguro. Eu ia nas igrejas, um adolescente não fala, Douglas. Tudo retraído, tudo encolhido, tudo assim. Não fala. Vem aqui nos nossos para você ver. Dá um microfone na mão deles para você ver. Eles saem pregando, irmão. Eles não têm problema nenhum, não. Eles falam, eles colocam para fora, porque eles estão num ambiente seguro. Quando você vê adolescente acanhado, pode ter certeza que o lugar que eles estão não tem liberdade. Irmão, eles põem para fora aqui. Eles fazem live, irmão. Outro dia acordei, estava os nossos adolescentes fazendo live. Outro dia tinha um cara famoso compartilhando as lives deles. Falei, meu Deus, esses meninos estão muito para frente. Aí você chega aqui nos que devem, né, nos líderes, nos que tem que tomar, um bando de frouxo, mole. Beach tênis, cinema, jantar, não sei o quê. Tudo é prioridade, irmãos. Só Deus que não. Eu estou jovem ainda, estou com 46, pô. Depois que eu passar dos 70, eu vou jantarzinho. Vou passear com a patroa. Agora é hora de construir. Porque se alguém não construir, eles nunca terão uma base para começar. Está conseguindo entender ou não? Você está aí ou não? Capítulo 29, verso 1. Então o rei Davi disse a toda a assembleia: Deus escolheu o meu filho Salomão e mais ninguém. Mas ele é jovem e inexperiente para a tarefa, porque a tarefa é grande. Pois o palácio não será feito para homens, mas para o Senhor, o nosso Deus. Olha que clareza que Davi está tendo. Olha a clareza, Davi. Primeiro, o que nós estamos construindo, não estamos construindo para homens. Se não estamos fazendo para homem, o que nós estamos fazendo é grande e difícil de ser feito. Olha para quem está pertinho de você e diga assim: o que nós estamos fazendo é grande e difícil. E o primeiro, não está sendo feito para homens. Olha aqui para mim. É para homem que você faz a coisa de qualquer jeito e enrola. Para Deus não. Para Deus é a excelência, irmão. É o melhor que você pode na condição que você tem. Até que Deus, pelo seu Espírito, te dê condição de fazer melhor ainda. Mas deixa eu te dizer uma coisa: não entregue para Deus nada menos do que o seu melhor. O melhor da sua inteligência, o melhor da sua força, o melhor da sua juventude, o melhor dos seus recursos, o melhor. Consegue entender? Quando Deus foi dar uma oferta por nós, irmão, Ele não matou um boi. Ele deu o filho dele. É nessa dimensão que nós andamos. Deus pegou o que tinha de mais precioso e sacrificou por você. Para que você não vivesse mais para você, vivesse para Ele. Entendeu? Você pode jogar beach tênis. Até deve fazer um exercício para não ficar crescendo para os lados. Agora, na hora que o Senhor te chamar, você joga a raquete para o alto e vem. Não olha nem para trás, para você não virar uma estátua de sal. Entendeu? É assim, irmão. Quem pegou? Agora Davi vai fazer o quê? Ele tem a planta. Diga comigo, a planta. Então a primeira coisa que você precisa para edificar algo para Deus é ter uma planta, um desenho. Ou seja, você não pode fazer nada para Deus que nasceu da sua cabeça. Olha o que Davi está dizendo. Todo esse projeto eu recebi da mão de Deus. Gente, então, vocês estão entendendo? Diga amém. Eu estou dizendo aqui, pastor, que para a gente edificar uma coisa para Deus, a primeira coisa que a gente precisa é ter a planta. Ou seja, Deus tem que nos chamar.
Nós não podemos fazer para Deus nada que nasce na nossa cabeça. Mas uma vez que Deus nos deu essa planta, nós temos que trabalhar para construir e edificar. Quem conseguiu entender? Quem conseguiu entender? Então, cutuca quem está do seu lado e diga assim: essa igreja não nasceu na cabeça de homens. Os pastores receberam um chamado. E isso foi público, porque eu estava online, todo mundo viu, né, amor? Foi público, Deus nos chamou. Priscila sabe que a última coisa que eu queria na minha vida era ser pastor de uma igreja. Agora presta atenção, Deus nos chamou. Então nós morremos para nós e vamos viver para Ele. Amém? Amém. Com fé em Deus. Essa irmã sabe, a pastora Priscila sabe. Irmão, eu sempre dei tudo para Deus. Quando eu digo tudo, tudo. Até as coisas dela. Um dia chegou em casa: cadê meu carro? Eu ofertei. Lembra? E não só um. Eu ofertava o meu e ela ofertava o dela também. Porque se é para edificar, vamos edificar, irmão. Se é para fazer, vamos fazer. Entende ou não? Eu vendia picolé, poxa. Eu engraxava sapato, eu cuidava de carro para ganhar moeda. Você acha que eu vou duvidar e negar alguma coisa para o Deus que me trouxe até aqui? Tudo é dele, não é meu. É tudo dele. Só não doa quem crê, e muita gente crê assim, que tudo que tem veio da força do seu próprio braço. Mas como eu sabe, eu não fui para Harvard. Eu vendia picolé. Então eu sei que foi Deus que me deu. Consegue entender? E quem sabe que foi Deus que deu, não nega nada. Consegue entender? Então diga, a primeira coisa que a gente precisa ter é o projeto vindo de Deus. Fala mesmo. Qual é a primeira coisa? A segunda coisa é um coração generoso. Então Davi tem a planta que ele vai passar para Salomão, e agora Davi vai manifestar sua generosidade. Olha isso. Verso 2 aqui. 29, verso 2. Forneci grande quantidade de recursos para o trabalho do templo do meu Deus. Ouro, prata, bronze, ferro, madeira, bem como ônix para os engastes, e ainda turquesas, e pedras de várias cores, e todo tipo de pedras preciosas e mármore. Além disso, olha essa parte aqui agora. Pelo amor ao templo do meu Deus, por amor àquilo que está sendo edificado, agora entrego das minhas próprias riquezas. Está falando daí, ou seja, primeiro ele deu do dinheiro do Estado, que ele era o rei. Agora ele está dizendo, das minhas riquezas pessoais eu vou dar também. Preste atenção que esse templo, irmão, é famoso até hoje, né? Tente imaginar que construção é essa, que até hoje é famosa. Vamos lá. Ouro e prata para o templo do meu Deus, além de tudo que já tenho dado para este santo templo, ofereço, pois, 105 toneladas de ouro. Nós não lemos errado não, irmão. Davi está doando 105 toneladas de ouro para fazer as paredes, porque ele quer paredes revestidas de ouro. Aí vai lá. 245 toneladas de prata refinada. Eu fiz as contas, irmão. 105 toneladas de ouro, o ouro a 498 reais o grama. De novo. 498 reais o grama. Davi deu 105 toneladas. 245 toneladas de prata. Eu somei tudo. A prata a 5,8 e a prata estava 5,80, 5,8. 57 bilhões de reais. Consegue entender? Então, é aqui que Salomão começa a vida dele. Se esse cara der errado, a gente tem que socar ele.
Porque Salomão vai começar o trabalho dele no ministério com a doação de Davi, com a doação do Estado e ainda com a doação do povo. Então não é que Salomão começou vendendo graveto, entendeu? No deserto da Judéia e se tornou Salomão, não, poxa. Olha como é que ele começa. Ele começa com o pai doando isso aqui para ele começar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então ele vai dar isso, verso 5, para todo o trabalho em ouro e em prata e todo o trabalho dos artesãos. Agora, quem hoje está disposto a ofertar dádivas ao Senhor? Davi está falando, eu dei e agora quer saber quem vai dar. Então escute aqui para mim, escute aqui. Olhe para mim, por favor, desculpe. Você como líder, nunca deve pedir para o seu liderado fazer algo que você não fez primeiro. Entende ou não? Quando o pessoal aqui começa com a choradeira, porque eu trabalho demais, não tem tempo para nada. Eu nunca pedi para eles algo que eu não tinha feito primeiro. Quando a Priscila começou a namorar comigo, eu servi o ministério. Eu tinha tempo. Porque eu fui chamado para viver por um ministério, irmão. Presta atenção. Para algumas pessoas, aqui é uma igreja onde eles vão trabalhar. Isso aqui para mim é a minha vida. Não faz sentido sem isso. Porque eu fui chamado para isso. Assim como antes a minha vida era pregar. Eu vivia nas igrejas pregando. O ministério para mim é a minha vida. O meu chamado é a minha vida. Se você arrancar isso de mim, você tirou a minha vida. Porque eu estou intimamente ligado e conectado àquilo que Deus estabeleceu como propósito para mim. Se você tirar isso de mim, você tirou o motivo pelo qual eu existo. Entende ou não? Então, quanto para alguns, é só uma igreja. Para mim é tudo. Então não dá para você construir ou caminhar com as pessoas que não têm essa mentalidade. Porque eles não vão valorizar o que para você é tudo. Para eles é só mais um detalhe. Deus está te chamando para você entender o que Ele está fazendo. Quem está pegando? Está conseguindo pegar? Então primeiro tem o plano. Esse plano tem que vir de Deus. Depois nós temos que manifestar a generosidade. Davi está perguntando, quem está disposto a ofertar? Então os chefes das famílias, os líderes das tribos de Israel, os comandantes de 1000 e de 100, os oficiais encarregados do trabalho do rei, ofertaram espontaneamente para a obra do templo e deram 175 toneladas de ouro, 10.000 moedas de ouro, 350 toneladas de prata. Olha o povo ofertando. Você tem noção do que é isso, né? É um país inteiro ofertando. Então agora que eles manifestaram a generosidade para aquilo que Deus está chamando eles para construir, Davi vai fazer uma oração. Porque eu acho que é isso que você tem que ter. Um chamado de Deus, um plano vindo da mão de Deus, manifestação da sua generosidade, e você precisa orar. E a sua oração revela o seu coração, entende? Eu amo ficar ouvindo os irmãos quando eles vão orar, principalmente quando a gente vai orar em público, né? Porque ali você consegue dosar a vida espiritual da pessoa. Entendeu? Quando a pessoa não tem intimidade com Deus, não tem costume de orar, você nota na hora. Mas também você nota quando a pessoa tem vida com Deus. Quando ela tem uma vida íntima, privada com Deus. Quando você vê que ela ora com Deus, que ela fala com Deus. Você pede para ela orar, irmão, e ela dispara. Porque ela tem costume de falar com Deus. Quem não tem costume, trava. Pastora Priscila, eu sempre gosto de ver ela orar, porque ela ora nas madrugadas lá em casa, sabe? Você pede para fazer assim, faz uma oraçãozinha aí. Você quer orar? 2 minutos, né? Ela vai. Com 10 minutos, se você não puxar ela não para. Porque ora. Quem ora todo dia é assim. Verso 10 aqui do 29, está escrito assim: Davi louvou ao Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo, bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Você pode dizer isso comigo? A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas.
nas tuas mãos estão a força e o poder, para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu? E quem é o meu povo? Para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos. Tudo vem de ti. Nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. Essa é a mente de alguém generoso. Tudo vem do Senhor. Eu só te dei o que veio das suas mãos. Quem pegou? Quem está pegando? Está conseguindo entender? Porque a gente fala de Davi, você já logo pensa no menininho, pastor de ovelha com a harpinha tocando, entendeu? E você acha que isso é o melhor que ele tem para oferecer para Deus. Não. Davi é alguém que entregou sua vida para o Senhor. Porque você trabalha muito hoje para quê? Para garantir o seu futuro, não é isso? Que você vai ter uma boa velhice. Porque você não trabalha para o futuro? Para garantir um futuro de tranquilidade, onde você vai ter com o patrimônio, vai estar tudo sólido, seguro, não é isso? Davi chegou nesse momento da vida. E ele chegou nesse momento da vida meio rico. Entendeu? Porque ele tinha só de ouro para doar 105 toneladas. Ele chegou bem lá. E quando ele chegou lá, no máximo que os homens têm de segurança, ele pegou toda essa segurança e deu para Deus. Porque não faz sentido, irmão, você ter 105 toneladas de ouro e confiar nele. Você tem que confiar no Senhor. Porque senão você vai morrer com todas essas toneladas de ouro que você vai deixar para quem você nem sabe. Consegue entender ou não? Olha isso aqui. Eu tenho que ler essas palavras para vocês antes da gente ir embora. Diante de ti somos como estrangeiros e forasteiros, como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra, sem esperança. Ó Senhor nosso Deus, toda essa riqueza que ofertamos para construir o templo em honra ao teu santo nome vem das tuas mãos, toda ela pertence a ti. Vê? Esse é o coração, irmão. Esse é o coração de quem entrega. Reconhece que vem de Deus e não dele. Entende? Olha o que Davi falou. Quem sou eu? Quem é o meu povo? Para dizer que nós estamos construindo as coisas para o Senhor. Quem somos nós para doar para a construção? Nós só estamos dando o que já é teu. É se achar demais quando a gente acha que nós fizemos e que nós é que estamos dando. Você consegue entender ou não? Eu sempre digo, o homem mais escasso do mundo é o homem que constrói sua riqueza com o seu braço. Eu tenho um amigo lá em São Paulo, não vou falar o nome dele não, vocês conhecem? Pensa num cara escasso. Ele fala de prosperidade 24 horas por dia, é a pessoa mais escassa que eu conheci na terra. Sabe por quê? Porque tudo ele fez com a força dele. Um dia ele me ligou, a primeira vez que ele ganhou muito dinheiro. Eu estava em casa. Ele ganhou alguns milhões e falou assim, eu vou dizimar na sua igreja. Nós estávamos nascendo. Eu falei para ele, não, dizima na sua. Ah, eu estou sem. Falei, arruma uma. Aqui não. Porque eu sei bem o que é isso. Eu sei como ele ganhou aquele recurso. E sei que eu não queria aquilo para nós. Mas posso te dizer uma coisa? Ele ficou ofendido. Falou, vou montar uma igreja. Eu falei, monta. Até hoje não montou. Ele sabe que não é brincadeira. Mas preste atenção. Todo mundo que acha que o que tem é oriundo da sua própria inteligência ou da sua própria força, é escasso. Quem é generoso? Os que têm consciência de que quem os provê é Deus. Porque Deus é uma fonte inesgotável e infinita. Eu não. Eu não posso garantir que eu vou fazer de novo o recurso que eu fiz ontem.
Talvez eu ganhei um dinheiro, Douglas, que eu nunca vou ganhar de novo. E é assim que pensa o cara escasso, que ganhou o seu próprio dinheiro com a força do seu braço. Mas o que entende, foi Deus que me deu, ele sabe o seguinte: amanhã Deus pode dar de novo, e depois da manhã de novo, e o mês que vem de novo, e o ano que vem de novo, porque Deus é uma fonte que não tem fim. É uma fonte infinita e inesgotável. Consegue entender? Então, os homens cuja confiança estão no Senhor, eles são assim. Olha, quando Jacó voltou para a casa do pai dele, Jacó foi embora da casa do pai, ficou 22 anos fora da casa do pai. Esaú falou que ia matar ele, ele foi embora, fugiu, casou com a Raquel, né? O pai da Raquel enganou ele, acabou casando com a Lia primeiro, depois casou com a Raquel, a mulher que ele amava, 22 anos depois ele volta para a casa do pai. Esaú vai receber ele com 400 homens de guerra. A Bíblia diz, saiu Esaú com 400 homens de guerra, não saiu para dar beijo nele, né? Saiu para matar. Aí Jacó volta, separa o povo dele em 3 bandos, encontra com Esaú. Quando Esaú vê Jacó, cai um temor sobre ele, ele começa a chorar, abraça Jacó e beija. E Jacó, quando viu Esaú de longe, viu o rosto de Deus no rosto de Esaú. Ele teve uma visão, ele viu a face de Deus na face de Esaú. Aí quando eles terminaram de abraçar e chorar, Esaú olhou e falou, quem são esses bandos contigo? Aí Jacó falou, são os meus filhos, que Deus graciosamente me tem dado. E o que são essas coisas? Aí Jacó disse, são para ti. Aí Esaú olhou para ele e falou assim, mas por que você está me dando essas coisas se você sabe que eu tenho muito? Abraão foi rico, a Bíblia diz que Abraão foi muito rico. Mas a Bíblia diz que Isaac foi riquíssimo. A Bíblia diz que Isaac foi muito mais do que muito riquíssimo. Não dá nem para somar isso. E Esaú era o único herdeiro, porque Jacó tinha ido embora. Aí Jacó chega dando presente, Esaú falou assim, poxa, mas eu tenho muito. Aí Jacó falou assim, ó, se achei graça aos teus olhos, receba, porque eu tenho tudo. Só que o que ele estava dando para Esaú, aconteceu lá atrás, sabe? Ele dormiu com a cabeça numa pedra e falou para Deus assim, se o Senhor for comigo, nessa viagem que eu estou fazendo, e me trouxer de volta para a casa do meu pai, o Senhor vai ser meu Deus, eu vou voltar aqui e vou construir uma casa para o Senhor, nesse lugar, em Betel, chama Betel, casa de Deus o lugar. Olha bem, e eu te darei o dízimo de tudo. E agora ele está voltando para a casa do pai dele, rico, com família, aí ele lembra de dar o dízimo, só que ele não dizima, Jacó. Ele pega 100% do que ele tem e entrega para Esaú. Irmão, tudo o que ele tem, toda a riqueza dele, 100% ele entrega. Aí Esaú fala, fica para você as suas coisas, Jacó, eu tenho muito. Ele falou, não, quando eu vi o seu rosto como se fosse o rosto de Deus. O que ele entendeu? Ele tinha que entregar o dízimo. Só que em vez de dar o dízimo, ele dá tudo. E ele diz, pega tudo isso aí, porque eu tenho tudo. Como é que alguém pode dar tudo que tem e dizer que tem tudo? Ele tem a fonte. Jacó saiu para o deserto com a roupa do corpo. Voltou rico. Então ele entendeu, a fonte da minha riqueza não é o que eu tenho, é aquele que me deu essas coisas. Então eu posso entregar tudo, eu só não posso abrir mão dele. Consegue entender? Essa é a mente de Davi. Tudo que eu tenho é teu. Eu só estou te dando o que da tua mão recebi. Quem sou eu para construir uma casa para Deus? Para ofertar? Não, eu só estou te dando o que o Senhor me deu. Tudo já é seu. Olha isso, verso 17. Sei, meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com a integridade. Tudo o que dei foi espontaneamente, com integridade de coração. Olha o que ele está dizendo. Não existiu nenhuma intenção escondida, maquiada por trás. Porque tem um monte de gente que vem na igreja e dá, mas ele tem um monte de intenções por trás. Tem gente que dá na igreja a oferta porque quer network. Tem gente que oferta porque quer comprar o pastor, quer comprar a igreja. Tem gente que faz para aparecer, por vaidade. Tem gente que dá por um monte de coisa. Irmão, você não tem noção da quantidade de intenção torpe que tem no coração das pessoas quando elas fazem as coisas na igreja. Por isso que eu falo sempre para o pessoal, vocês precisam procurar no coração de vocês qual é a motivação, por que vocês estão aqui.
Os que trabalham aqui com a gente, eu falo isso para eles direto. Não, porque se a sua motivação é um salário, dá no pé, irmão. Tem lugar melhor para você viver isso. Aqui, você vai penar. Porque aqui, irmão, é Deus que conhece o nosso coração, é que está administrando essas coisas. E você acha que Ele não te conhece? Você acha que Ele não sabe o que você pensa? Você acha que Ele não sabe o que tem no seu coração de verdade? Porque a aparência sempre é de piedade. Quero ajudar, quero servir. Quantas vezes você escutou isso, pastora Priscila? E depois o que era? Irmão, era golpe. Por quê? Porque as intenções não tinham nada a ver com servir o reino. Tinha a ver com eles mesmos. Entende? Veio maquiado de piedade, mas só tinha interesse próprio. Tem um monte de gente, eles não entenderam. Eles querem vir na igreja e viver da igreja, e não para a igreja. Não funciona, irmão. Se você vai viver aqui, tem que ser para a igreja. É você entregando tudo que você é e tudo que você tem. Consegue entender? Esse é o jeito de viver. Pastor, essa mensagem, o senhor tem certeza que é para mim? Não, é para quem está do seu lado. Ao verso 18 e o 19 para a gente encerrar. Ó Senhor, Deus de nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, Isaque e Israel. Conserva para sempre este desejo no coração do teu povo e também no coração, que o coração deles seja leal a ti. Outra tradução, mantém o coração deles leal a ti. É fácil de perder o coração, irmão. Quando você se envolve com Deus, é muito fácil, porque Ele te abre possibilidades. Dá, meu filho Salomão, um coração íntegro para obedecer. Veja, Davi não falou dá prata para ele construir, dá ouro para ele construir, dá recurso para ele construir. Não, dá ele um coração íntegro para obedecer. Dá ele um coração capaz de obedecer. Porque se você tiver um coração capaz de obedecer, tudo vai dar certo. Pastora Priscila, vem aqui. Mão direita lá para o céu. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça maravilhosa do Filho, a consolação e a direção do Espírito Santo, que foi enviado à terra, traz a mão no seu coração e diga assim, que habita em mim, joga em direção à sua casa e diga, seja com todos, agora e para sempre. Amém. Vai em paz em nome de Jesus. Reino, nós te amamos. Deus te abençoe. Eu quero que você pare agora, se inscreva nesse canal e faça parte dessa comunidade.